Mas na profissão da enfermagem, o que a senhora presenciou que foi mais difícil? O que a senhora caracteriza como mais difícil na profissão da enfermagem? Uma experiência que você Sim, quer uma dizer, né? experiência, algo que você se deparou no exercício da profissão, que realmente foi complexo, foi difícil pra você como enfermeira. Então, Como humana também, né? eu acho que a enfermagem na área da saúde no geral é bem complicado, né? A gente lida com pessoas, né? E eu costumo falar, a gente vê gente nascendo e vê gente morrendo, então a gente pega esses dois extremos. Então a gente tem que ter um emocional muito forte para poder estar preparado nisso, né? E a gente não lida só com o paciente, a gente lida com o familiar, né? Com o acompanhante. Então a gente está ali de frente. Eu tive uma experiência, eu trabalhava em maternidade, alojamento conjunto, né, que é mãe e bebê, né, que hoje em dia não fica mais berçário. Na época que eu entrei, que eu trabalhava em berçário, tinha, né, que a mãe tinha o bebê dormia no berçário, né, o bebê ia para a mãe só para mamar. Então mudou, né, de uns tempos para cá mudaram as coisas, então se chama alojamento conjunto. Mãe fica com o bebê direto. Nasceu para poder até ter uma humanização, né? E com isso eu trabalhei em uma maternidade, já como enfermeira obstetra, mas não atuava por conta por ser um hospital particular e tudo mais. Era mais mesmo para a gente poder prestar cuidado durante o trabalho de parto, né? Motivar a mãe e tudo mais. E, além disso, eu tinha as cesáreas agendadas e quando a paciente se internava, geralmente internava no dia anterior, né, a noite anterior para poder fazer a cirurgia. E enfermeiros obstetras, nós fazemos exame para a gente sabe a posição do bebê, a gente consegue, né, fazer saber se ele já tá encaixadinho. Isso, se o bebê tá de Qual cabeça. Que é o nome científico que fala quando tá encaixado? A gente faz a manobra de Leopold, né? Pra saber qual lado que tá, se tá de cabeça e tudo mais. E aí, com isso, a gente admitia a paciente, né? E a gente fazia esse exame e ouvia o coração do bebê, né? Para poder saber se tá tudo certinho, via a pressão da mãe e tudo mais. E aí essa paciente internou e a gente foi fazer. Eu e eu e a equipe, né? Equipe técnica de enfermagem. Fui lá conversar com ela, entrevistar, a anamnese que a gente fala, né? Que é uma entrevista. Tem algum problema de saúde, faz uso de alguma medicação. A gente faz esse interrogatório para todos os pacientes. E aí a pergunta se é o primeiro bebê, se já teve algum aborto e tudo mais. Teve uma cirurgia anterior. E aí a gente chegou a parte de fazer o exame e eu falei, e aí, tá tudo bem? Tá de jejum? Qual foi a hora que você comeu e tudo mais? Aí ela, foi tal hora e tudo mais. E o bebê mexendo direitinho, eu percebi o bebê mexer, foi 7 horas, isso já era umas 10, 11 horas da noite. E aí eu comecei a palpar, e aí fui ouvir com o sonarzinho, eu não estava ouvindo o batimento. E aí fui de novo, tentei, falei, não é possível, o bebê deve estar virado, fui de novo, tentei, e nada, não consegui ao escutar, né, que a gente fala. E aí a gente já começa a ficar assim, a mãe não entende, né? Ué, o que está acontecendo? Que não está ouvindo? Aí eu falei, não, é o aparelho, vamos resolver o problema, né? E a gente sempre tem que saber lidar nessa situação. Saber lidar com a situação. Falei, eu vou trocar a pilha, mas eu já volto, tá? É problema aqui do aparelho e tudo mais. Liguei para a médica plantonista, né? A obstetra plantonista. Falei, doutora, eu palpei e tudo mais e tal, mas também lembrei da pergunta que eu tinha feito antes. Qual foi a última vez que você sentiu o bebê mexer? Então, foi um dos estalos, né? Ela, foi 7 horas e tudo mais. Aí eu falei, doutora, ela falou que foi 7 horas. Aí que ela falou, desce aqui, vamos para a emergência para a gente fazer um ultrassom. A gente foi encaminhar o paciente, falei, olha, esse aparelhinho, como pode estar com algum problema, a gente vai descer para fazer um ultrassom, que é um aparelho muito melhor, tem imagem e tudo mais. E aí desceu e... Meu Deus, e que cuidado você tem que falar isso pro paciente, meu Deus do céu. Justamente, a gente é meio que treinada com isso ao longo, né, da profissão. E aí foi constatado que o bebê estava morto, né, teve o óbito fetal. Meu Deus do céu. E ela tinha feito pela manhã um ultrassom porque ela era amiga de uma médica. E a médica, inclusive, que ia fazer o parto dela.
né? Então ela falou assim, aí desesperou, né? A família toda desesperou, porque como eu trabalhei em hospital particular, os quartos eram particulares e as pessoas vinham, né? Se internava à noite, arrumava o quarto esperando o bebê, né? Botava a Ah, que bola e tudo triste. mais. Meu Deus do E a céu. criança, né, estava em óbito. E aí, como é que faz, né? Aí a paciente voltou para o quarto, né? Desacreditada, a família toda triste e tudo mais. E foi uma coisa, assim, muito marcante para mim, porque a gente, às vezes, não sabe o que vai falar, né? Porque o que você vai falar para uma Com a paciente mãe. dessa? Porque E num momento bem de vulnerabilidade, né? Bem sim, tá sensível. todo mundo esperando. Espera assim, sabe? De uma. E foi umas situações bem tristes mesmo, porque assim, eu lido mais com vida, né? Nascimento, sala de parto, acompanhar trabalho de parto, sempre tá acontecendo tudo bem e aconteceu uma coisa dessas, né? E aí, como é que faz? E agora, né? E aí, a gente conversa com a paciente, mas aí já não é a nossa atuação mais, né? O médico que tem que intervir e fizeram da melhor forma possível. Mas são coisas assim que a gente fica, para e pensa, assim, o que a gente vai falar para uma pessoa dessa, né? É difícil. Foi Muito triste, uma meu Deus. situação